o Rui Barbosa já dizia, né, não há justiça sem Deus. Então o juiz tem que tomar isso por princípio e procurar tratar a todos com igualdade e fazer justiça, né? Essa é uma síntese que eu acho que resume a atuação do juiz. Meu nome é Adalto Dias Tristão. Adalto com L, muitos escrevem com U, é Adalto Dias Tristão. Eu nasci em uma pequena vila chamada São Francisco Xavier, na cidade de Afonso Cláudio, e lá que eu nasci. A infância é muito boa. As brincadeiras, né, de criança, etc. E apenas lá só tinha, naquele período, o estudo só ia lá até a 4ª série do 1º grau. Daí para frente, eu tinha que me deslocar até a cidade, sair da vila para a cidade, e a gente fazia esse percurso de bicicleta, que era mais de 11, 12 quilômetros. Então, era um período difícil, mas talvez serviu para fortalecer um pouco o físico também, né? E foi importante também esse período, esse deslocamento para fazer o chamado curso ginasial, né? E foi um período importante. Meu pai tinha uma chácara com muitas frutas, né? A vila é cortada por um rio, o Rio Guandu, então muito banho de rio, à época ainda tinha bastante água, né? E pescaria e tudo. Então era uma vida interessante. Em regra, as pessoas nascidas em cidades pequenas, a tendência é ser tímida. E eu nasci numa pequena vila, né? Então era com certeza bastante tímido, né? Eu vim conhecer o mar com cerca de 11 anos, né? E é uma das coisas que mais me atraiu, né? Aqui na capital, e atrai até hoje, né? E eu, para descontar o tempo que perdi, quase todo dia eu entro no mar. Só se tiver com muita chuva, etc. Senão eu faço questão de, né? Faz muito bem para mim, né? Eu gosto demais. Não é fácil uma definição singela de justiça. Vários pensadores, como Schopenhauer, Descartes, Kant, Aristóteles, Sócrates, todos já procuraram dar uma definição de justiça. Mas, sintetizando, justiça é procurar atender a todos bem, dar a cada um o que é seu, tratar com igualdade a todos. Enfim, esse seria o ideal de justiça. A função do Tribunal de Justiça, de um Tribunal de Justiça, é, em síntese, analisar as decisões dos juízes de 1º grau quando há um recurso. O juiz decide, a parte muitas vezes não se conforma com a decisão e recorre para o tribunal. Às vezes é o Ministério Público quem recorre, dependendo da questão. Então, compete ao tribunal decidir
se a decisão do juiz está correta ou não. Nesse aspecto, costuma-se dizer que o juiz tem muito mais força do que o tribunal, porque ele decide sozinho. A decisão dele, ela vale a partir do momento que for proferida e enquanto não for alterada pelo tribunal. Enquanto no tribunal, uma decisão, ela precisa de 3 membros para ser prolatada. Então, a decisão nas câmaras por 3 membros e no pleno por 30 desembargadores. Então, a gente vê como é a força do magistrado de primeiro grau. Mas a função do tribunal, em suma, é isso: manter ou alterar a decisão prolatada pelo juiz de primeiro grau. Eu sempre procurei atender a todos com igualdade, principalmente dando atenção aos mais humildes, e ouvir muito é também uma coisa que aprendi como magistrado e através de exemplos de outros magistrados que a gente acompanhava, e assim que procuro agir, ouvindo muito e procurando decidir com igualdade e atendendo principalmente os mais necessitados. Eu acho que o juiz tem que agir com muita prudência, com muita cautela, né? E procurar invocar sempre a proteção divina na sua atuação, para a sua atuação, procurar ouvir muito, falar o mínimo possível, né? Porque numa fala o juiz pode fazer um pré-julgamento. Às vezes, ouvindo uma pessoa simples, humilde, ela vem te colocar a questão dela, você fala uma frase que você diz fora do lugar, ela pensa que você já vai decidir a favor dele. Depois não vem uma sentença favorável, ele fica sem entender. Então é melhor o juiz escutar, anotar e não falar quase nada, né? Só dizer vou ver, vou analisar, né? Esse é o mais indicado. Eu atuei no início da minha vida, muito novo ainda, em cartório de contabilidade, depois em banco e depois em cartórios. Foi aí que comecei contato com a justiça, trabalhando ainda muito novo em cartório. Trabalhei no cartório chamado Licurgo Rezende, depois de cartório Paulo Monteiro. Então começou aí meus contatos com a justiça. Eu não tinha essa intenção de ingressar na justiça, no campo do direito, mas eu fiz um concurso para o Tribunal de Justiça e consegui aprovação no cargo de taquígrafo e consegui ver a atuação dos desembargadores e então resolvi mudar. Eu imaginava, pensava em fazer concurso para medicina, vestibular de medicina, mas depois, trabalhando no campo do direito, eu dei uma guinada, fiz cursinho para direito e consegui ingressar na Universidade Federal do Espírito Santo e comecei aí a minha atuação, o meu contato com o direito, né? Terminei o curso de direito, prestei exame de ordem
e tive a felicidade de ser aprovado na primeira colocação, não sei se por causa da ordem alfabética, é Adalto, deixa esse cara aí mesmo, né? Então, eu fui convidado a advogar no norte do estado, Colatina, Pancas e toda a região norte. E fui procurador de uma prefeitura e durante 4, 5 anos. Me exonerei do tribunal, assumi a função na advocacia e exerci por 6 ou 8 anos a advocacia. E depois fiz concurso para a magistratura. No primeiro concurso que fiz, eu não fui aprovado. Foi um concurso, de certa forma, atípico, onde só passaram 3 candidatos. E então, logo depois, abriu um novo concurso e eu fiquei desanimado, que eu tinha estudado muito para fazer o primeiro concurso e não logrei êxito. Mas alguns colegas incentivaram e eu vim para o segundo concurso. E nesse também passei em primeiro lugar. Então eu falo isso não por ser presunçoso, etc. É para mostrar àqueles que pretendem seguir a carreira que não devem desistir. Eu, por um tropeço, quase desisti de prosseguir. Mas vim e aí consegui a aprovação e estou aí até hoje, na magistratura. Eu fui juiz por um longo tempo, atuei em várias comarcas, comecei como substituto na comarca da Serra, depois na cidade da Serra, comarca da capital hoje, e depois eu fui como titular para a cidade de Mucurici. E de lá passei por várias outras cidades, Anchieta, Iuna, Guarapari, né? Nova Venécia, Aracruz e muitas outras, né? Alfredo Chaves. Então, andei bastante como juiz. Vila Velha, fiquei por muito tempo, Vitória, até chegar ao tribunal, eu andei por muitas comarcas. Em 1993, eu fui promovido para o tribunal por merecimento. Foi uma disputa acirradíssima, haviam excelentes candidatos concorrendo. O tribunal ainda era composto de poucos desembargadores e eu fui promovido em 93 para o tribunal. No tribunal eu passei por várias funções, passei talvez a mais árdua, que foi corregedor-geral de justiça, que é muito difícil apurar questões contra colegas, contra juízes, e eu tive que enfrentar situações dessa natureza, as mais complexas, com afastamento de colegas e tudo. Isso é muito doloroso. Às vezes o colega com quem tínhamos uma boa convivência, inclusive, né? Depois fui presidente do tribunal. Antes fui presidente do Tribunal Regional Eleitoral, também enfrentando uma eleição muito difícil à época, a eleição para governador do estado. 2 candidatos fortíssimos naquela época, quando foi eleito governador pela primeira vez, o atual governador, o Artúnio, e com ele concorreu o Dr. Max Mauro, também muita força política. Então foi uma eleição muito difícil, muito disputada, acirrada. Essa foi a passagem pelo TRE, que teve outras complicações, com afastamento de parlamentares, etc. E depois vim para a presidência do tribunal, em 2003, e exerci a presidência também num período
que não é fácil em período nenhum. A presidência é sempre complicada, muito complicada. Então, no tribunal, praticamente já exerci todas as funções, apenas não fui vice-presidente, porque não pode, só pode exercer 2 funções de direção, e eu fui corregedor e presidente. O dia a dia do desembargador não é fácil, então tem que se ter muita tranquilidade, né? Aprender a ouvir, a enfrentar os grandes problemas que são colocados para a nossa solução. É uma tarefa que não é fácil. Se der uma pequena olhada na solenidade de posse, outro dia estive vendo uma fita, eu tinha cabelos bastante e eram bem pretinhos, negros. Hoje já nem tem cabelo, né? E já a aparência bem alterada, bem envelhecida. Sei que a tarefa é dificílima. Confortam-me, no entanto, o amparo e o estímulo dos queridos amigos e familiares. Meu pai era comerciante, ele tinha uma chácara interessante, um pequeno sítio, né? E ele era um comerciante, uma pessoa muito correta, e que dava bons exemplos, né? E faleceu ainda novo porque fumava demais. E aí teve uma doença de pulmão e acabou falecendo novo ainda, com cerca de 60 anos, 50 e poucos. A minha mãe viveu até pouco tempo, até uns 2 anos passados, e faleceu já com 96 anos também. Pessoa extraordinária, dedicada e que soube cuidar muito bem dos filhos, né, e dos netos. Ele era um nome diferente, era Aderlindo, e ela Maria Dias Tristão, né, e ele Aderlindo Tristão. Então, foram excelentes exemplos, né, de vida, os dois. Eu tenho 3 filhos, 2 são advogados, e um é servidor público. Tenho uma esposa dedicada, né, formada em administração de empresa, mas gosta muito dos afazeres de casa e tem o hobby da pintura, pinta muito bem, gosto muito das pinturas dela. Inclusive coloco algumas aqui, né, no gabinete e tal. Tenho um irmão apenas. Meu irmão, Ademir, ele foi servidor do Banesp por um longo período, exerceu funções importantes e lá se aposentou, né? E também tem 3 filhos e ele já tem um neto. Então, essa é a família. Eu ainda não tenho neto, por enquanto, mas deve chegar, está previsto para maio, a partir de maio, né? Deve chegar o primeiro neto. Meus filhos é tudo com R. Minha esposa Rosalina, o filho Rodrigo, Rômulo e Rubens. São 3 filhos. Mas o neto já vai chamar Joaquim. Então, é homem também, mas já vai começar a alterar, né?
gosto de ouvir música, eu prefiro MPB, né? Eu gosto muito, samba e tal. A música internacional, americana principalmente, é bom para a gente melhorar um pouco o inglês, né? Eu procuro de vez em quando estudar e aprimorar um pouquinho, aprender mesmo um pouquinho inglês. Então a música ajuda um pouco, mas eu prefiro a MPB, a música nacional. Gosto de ler, né? Literatura em geral. Escrever, eu não digo, eu escrevi livros jurídicos. Eu escrevi 2 livros. Um sobre sentença criminal, orientando como elaborar sentença, que está na 8ª edição, foi repetido 8 vezes já, mas ele já está bastante desatualizado. Eu teria que atualizá-lo para uma republicação, mas não estou ainda com pouca coragem. Mas vou tentar reescrevê-lo para uma nova edição. E tem um outro que é sobre interrogatório, que surgiu de uma dissertação de mestrado. Eu, depois que saí da presidência, depois de algum tempo, eu decidi fazer um mestrado e consegui a aprovação na PUC São Paulo e concluí o mestrado, né? E da dissertação que eu defendi, que chamava Aspectos Relevantes do Interrogatório, eu resolvi transformar em um livro e ampliei e tal, e foi também publicado. Então eu tenho esses 2 livros escritos, mas o que eu gosto mesmo de ler, né, outros tipos de literatura e tal, e ouvir música é muito importante, dançar quando possível. Temos poucas casas em Vitória, né, para essa finalidade, mas sempre que possível eu vou com minha esposa aos bailes de salão, eu acho interessante. Eu também gosto de fazer natação, eu faço natação 3 vezes por semana, eu nado em piscina, né? Aí com professor, com orientador e tal. Então eu nado 1 hora por dia, 3 vezes por semana eu nado. Faço natação e gosto muito, acho também que é um exercício muito importante. Eu gosto também, sempre gostei muito do futebol. A natação vem desde a infância, que eu nadava em Rio, né? Então, gosto muito do futebol. A gente tem uma turma de coroas lá em Vila Velha, que a gente brinca 1 ou 2 vezes por semana, quase todos do mesmo nível, da mesma idade. Então, tem uma mesclagem muito boa lá. Mecânicos, advogados, dentistas, comerciantes, pessoas simples. Então é muito interessante. Tem o desembargador Vivas, joga lá, desembargador Zé Paulo, juiz doutor Ademar Bermond, doutor Wallace Kiefer, desembargador. Então é muito bom aquela convivência, aquela camaradagem ali. Eu gosto muito. É um campo pequeno e a gente brinca um tempo curto também, né? Não pode ser mais. E eu fico igual o Romário, paradinho lá na frente. De vez em quando sobra uma bola e tal, né? Mas é muito bom, faz muito bem. E o que mais me faz feliz, na verdade, é a convivência em família, ver a família bem, no sentido de estar unida, convivendo harmonicamente, e a gente procura fazer isso com os filhos. Estão sempre
almoçando junto nos finais de semana, pelo menos, né? E convivendo em pequenas festas. Então isso é o que me faz mais feliz, ver a família unida e bem entrosada, entrelaçada. Quem me inspira realmente é Deus, né? Temos grandes juristas que a gente tem que ler, tem que conhecer as doutrinas, né? Estar antenado, atualizado com as decisões dos tribunais superiores, mas eu acho que a inspiração efetiva e maior é essa, vem de Deus.